A jogada que eu acho que foi inteligentíssima do presidente Lula nessa mobilização, Guga, é que ele não passou a faca no primeiro escalão, como você bem citou. Ele passou a faca no segundo escalão. Por quê? Porque a ideia é mandar um recado. A ideia não é romper com a direita ou com o centrão, porque o Lula sabe fazer conta também. Ele sabe que com 127 deputados e 16 senadores, ele não aprova nada. Por isso que ele está gerando essa fragmentação no PP, essa fragmentação no União Brasil, tentando trazer os republicanos através do Hugo Mota para próximo, junto com a Igreja Universal. A própria indicação possível do Jorge Messias faz parte dessa mobilização também, porque o Jorge Messias é alguém também ligado às igrejas evangélicas, então você ajudaria a derrubar essa tese que o presidente Lula não gostaria dos evangélicos, né? Já que ele estaria indicando o evangélico para um cargo extremamente importante. Então eu acho que essa jogada não só foi uma jogada estratégica, como colheu frutos, porque se não tivesse colhido frutos, o Arthur Lira não teria ligado para a Gleisi Hoffmann já na sequência, o Hugo Mota já não teria procurado a ministra Gleisi Hoffmann e o presidente Lula na segunda-feira para conversar, e a gente não veria essas reorganizações como a gente está vendo acontecer aí na base do governo. Essa história de passar recado, que o Carlito está citando agora, inclusive, a aproximação do Lula, né, com a igreja da Assembleia de Deus. O Lula se reuniu com Samuel Ferreira, a família Ferreira lidera boa parte da Assembleia de Deus, que A reúne original, 12... tá, gente? A Quando o Guga original, fala original, não é Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a do Malafaia, é não. A do verdade. Malafaia A não do tem Malafaia é 20 milhões de concorrente, adeptos, como ele fala por é aí. a cascata. Essa Assembleia de Deus tem 12 milhões e 300 mil adeptos. É a Tem maior mais, do... na verdade, viu, Tem Guga? até Que esse mais. dado aí é de 2012 que você está trazendo. Hoje, se estima que a Assembleia de Deus tenha mais de 20 milhões Pois de é. fiéis adeptos da igreja. 20 milhões. E, claro, está rolando uma briga ali pelo poder entre os evangélicos. De um lado, Silas Malafaia, do outro, a família Ferreira. E aí, claro, no meio dessa guerra, o Lula está se aproveitando para estreitar os laços com um dos lados, que é o lado da família Ferreira. Foi o lado, inclusive, que apoiou o nome do Ottoni de Paula para virar o presidente da bancada evangélica, só que o Ottoni foi derrotado pelo Gilberto Nascimento, que foi apoiado pelo Silas Malafaia. Ali o Silas ganhou. Na indicação do André Mendonça para ministro do STF, quem teve a vitória foi o Ferreira, que naquela época conseguiu convencer o Bolsonaro a indicar o André Mendonça. O Silas tinha outro nome ali como indicação. E aí tá rolando essa treta. Silas de um lado, Ferreira do outro, e o Ferreira acabou compondo ali um grupo político que está se aproximando do Lula. E é centrão, é tudo gente do centrão. Então, claro, o Lula ele não perdeu o apoio do centrão, tem parte do centrão que ele está sabendo manejar, e no meio dessa guerra agora ele está conseguindo construir essa ponte com um lado maior de todos entre os evangélicos, que é o dos Ferreira, e do outro lado está o Malafaia junto com o Bolsonaro. Só para explicar o que o Carlito estava já Agora contando. você falou, Guga, eu queria só contextualizar. Foi ontem quando o Lula se reuniu com um grupo de evangélicos, desse grupo que você está falando, dos Ferreira, não é isso? Ferreira, Lá isso. no Palácio do Planalto, e fizeram uma oração e tudo, e estava lá o Jorge Messias, Messias, sim. que possivelmente será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu fico vendo, rapaz, é porque realmente você fazer um programa diário, e olha que o nosso é apenas de 1 hora, mas eu fico vendo, principalmente nesses canais de notícia, o tempo inteiro, na televisão, não sei o quê, papapá. Você fazer um programa diário de muitas horas é complicado, você tem que ficar falando, falando, falando. E aí tá mais do que na cara, tá mais do que. Claro, pode haver uma reviravolta no último minuto, mas está mais do que evidente. Só falta o Lula dizer com todas as letras que o Jorge Messias é que vai Claro. ser o indicado. Mas aí, como não dá para ficar desde o primeiro dia, da primeira hora, dizendo vai ser o Jorge Messias, aí o pessoal diz, mas também está cotado lá o Rodrigo Pacheco. Não, O mas Bruno olha, Dantas. as mulheres estão pressionando.
É verdade, as mulheres estão pressionadas por uma mulher para ministra, só temos uma ministra no Supremo Tribunal Federal hoje, que é a ministra Carmen Lúcia, já tivemos a Rosa Weber, mas essa se aposentou. E é claro, a representação feminina deveria avançar nisso, mas, por todas as razões conhecidas, seja de necessitar de um nome de absoluta confiança dele, de absoluta, de restrita confiança dele no Supremo, o Jorge Messias, que é este nome, e por isso será indicado. E ontem, Lula está dando, desde o momento que o Barroso anunciou, olha, estou me aposentando, o Lula só dá todas as indicações possíveis e respondíveis de que vai ser o Jorge Messias. Mas a gente tem que ficar com essa história, mas quem sabe o Rodrigo Pacheco, mas quem sabe uma mulher. O Lula pagou na própria pele, na própria carne, muito, pelo fato de algumas indicações dele para o Supremo em governos passados, anteriores dele, não terem correspondido, pelo menos, à expectativa dele quando ele estava preso. Prisão essa que depois foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, por ter julgado o senhor Sérgio Moro, que foi o juiz que condenou Lula, um juiz parcial, aliado da promotoria, dos procuradores, da Lava Jato, que queriam condenar Lula. Muito bem, isso é só para lembrar um pouco. Mas é isso, é o seu Jorge Messias, salvo se o Lula, como ele dizia antigamente, quando eu acordo irritado, eu ligo para o Bush. Bush era o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, filho. Era presidente dos Estados Unidos, um republicano, na época do governo Lula, do primeiro governo Lula. A não ser que o Lula acorde um dia irritado Ah, e não tenha Bush para que ligar, embora tenha o Trump aí, e mude de opinião. Mas vai ser o Jorge vai ser Messias. o Messias, já está óbvio. O Lula também, ó, claro, vai aguardar que o Luiz Barroso de fato se aposente, que só vai acontecer no sábado. Seria até, enfim, grosseiro da parte do Lula indicar antes do sábado e no fim de semana não indicará, por óbvio. Então isso só deve acontecer na segunda-feira. Quanto mais tempo demorar, maior vai ser a pressão. O Lula quer o Messias, o PT quer o Messias, o PT não quer o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco tem o apoio do Gilmar Mendes, da cúpula do STF e de parte do Senado. Uma outra parte do Senado, o MDB, está do lado do Bruno Dantas. O Renan Calheiros, que já colocou o Dantas na época da Dilma lá no TCU, Tribunal de Contas da União, agora quer tirar o Dantas de lá e colocar no STF, topando inclusive deixar a vaga ali para o PSD do Rodrigo Pacheco lá no TCU, colocar quem sabe o Pacheco no TCU, fazendo esse arranjo para também não comprar tanta briga com o PSD. Mas o Eu tenho MDB outra está se visão, viu, movimentando. Guga, sobre o futuro do Rodrigo Pacheco. Eu não acho que ele vá para o TCU, Não, não, nem viu? eu, estou dizendo só que o MDB propôs isso, mas eu não acho que vai acontecer. Mas o que você acha que vai acontecer? Então, eu acredito o seguinte, né? O primeiro de tudo que é engraçado como é que parte da mídia tem feito uma campanha para que o presidente Lula indique uma mulher e que essa campanha de parte da mídia mais, como a gente costuma chamar de mais tradicional, não é verdadeira, né? Assim, tem movimentos sociais que estão engajados, militantes que estão engajados e que isso tudo faz sentido e a gente respeita, né? Esse pedido até porque só tem a ministra Carmen Lúcia. Só que esses mesmos grupos de mídia que na frente das câmeras têm pedido ali que o presidente Lula realmente indique uma mulher, nos bastidores articula para que o nome seja o Rodrigo Pacheco, né? Então, assim, para que fique bem claro como é que é a dualidade do que se diz e do que se faz. Dito isso, eu acredito o seguinte, Google, eu acredito que o Rodrigo Pacheco deve ser o candidato a governo no ano que vem, em Minas Gerais, Sim. né? As pesquisas hoje mostram o Cleitinho vencendo, mas muita coisa pode passar por baixo da ponte. O próprio Calil já se lançou como pré-candidato também, né? A governador de Minas Gerais, pelo PDT. Então vai ter ali o Calil, vai ter o Rodrigo Pacheco, vai ter o Cleitinho também. E se o Rodrigo Pacheco perder, Ricardo, ele entra no que eu chamo de ganha-ganha. Por quê? Se o Rodrigo Pacheco perder e o presidente Lula for reeleito de novo, na pior das hipóteses, ele assume a Advocacia Geral da União no Lula 4. Na pior. Na melhor, o ministro Lewandowski deixa o Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski tem 77 anos, então ele deixa o Ministério da Justiça e o Rodrigo Pacheco assume o Ministério da Justiça, primeiro para continuar em evidência nacional, né? Porque se ele sair do cargo de senador da República e não continuar na mídia, ele desaparece. Basta lembrar que se você deixar de ser deputado, você some. Olha o caso do Rodrigo Maia,
Ninguém escuta mais falar do Rodrigo Maia, porque sumiu, né? Você perdeu ali espaço na mídia nacional, para a discussão política você desaparece. Então eu acredito que esse que vai ser o caminho natural do Rodrigo Pacheco, e ainda acredito, Guga, que o presidente Lula irá dizer para ele que uma das 3 vagas que ele vai preencher no Lula 4, né, se acontecer a reeleição, porque a ministra Carmen Lúcia, o ministro Luiz Fux e o ministro Gilmar Mendes se aposentam no Lula 4, se o Lula vencer a 4ª eleição, e acho que uma dessas vagas pode ser prometida ao Pacheco, mas eu acho que o Lula está costurando com o PSD. Tipo o seguinte, vocês querem que eu indique o Rodrigo Pacheco? Vamos trabalhar para o Lula 4. Vamos ajudar a me reeleger, porque se eu for reeleito eu tenho direito a mais 3 vagas, e aí quem sabe a gente indica o Rodrigo lá na frente. Tem muito jogo, tem muito jogo. Agora sobre os evangélicos, o que é que o Lula disse? O projeto que nós vamos apresentar a esse país. Quando é que nós vamos deixar de dizer que os evangélicos são contra nós? Evangélico não é contra nós nada. Nós é que não sabemos falar com eles. Nós é que não sabemos discursar com eles. Então o erro está na gente, o erro não está nele, gente. Então esse é o desafio. Pois é. Agora vem cá, antes de voltar para o Lula falar sobre a Venezuela, que foi uma fala importante, e uma fala que ele estava devendo, né? Principalmente agora que o Trump está tentando derrubar o governo da Venezuela. É, a decisão hoje, o que vocês acharam da decisão do nosso ministro Alexandre de Moraes? Eu acho que essa ficha do Bolsonaro ou não caiu direito, ou o Bolsonaro vive num outro mundo completamente diferente. Porque, veja, ele está em prisão domiciliar, como eu disse no início do programa, lembrei, desde o dia 4 de agosto. Prisão domiciliar porque ele desrespeitou medidas cautelares que a justiça tinha imposto. Aí ele virou um preso dentro de casa que não pode ir para canto nenhum, não pode sair, não pode ir nem na esquina, nem na porta do condomínio onde ele mora, nem na saída do condomínio onde ele mora. Então, ele está lá. Foi condenado depois disso a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, abolição da democracia e outros crimes. E aí ele agora, olha, eu quero fazer uma festinha para minha filha aqui, ela vai fazer 15 anos de idade, eu queria convidar pessoas para essa festa, não sei o quê. Vem cá, isso é possível para um preso, vamos dizer, que está na Papuda, que está em alguma outra penitenciária?